Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: felizes os que guardam os mandamentos de Deus, ele obedece de todo o coração. Salmos 119. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia. Nessa aula nós vamos identificar os principais aspectos da civilização da Mesopotâmia, os sumérios, os babilônicos e os assírios. Vamos compreender a importância dos rios Tigre e Eufrates, para o desenvolvimento desses povos, identificar a primeira região da história a se urbanizar e conhecer a escrita cuneiforme, e a sua relevância para o desenvolvimento dos registros escritos. A Mesopotâmia significa terra ou região entre rios, em grego. A região ficou conhecida com esse nome porque se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios atraíam diversos povos, da mesma forma que acontecia com o Nilo no Egito. Os rios Tigre e Eufrates, fertilizavam o terreno para o plantio, o que ajudou a formar as civilizações antigas da Mesopotâmia. As cheias desses rios eram menos frequentes que as do Nilo, mas ao descerem regiões montanhosas, as águas ganhavam mais força e as cheias ocupavam as terras planas, com maior violência, especialmente nas margens do rio Tigre. A área fazia parte do crescente fértil, que se estendia do Golfo Pérsico até o Egito. Esse nome foi dado por causa do formato da região, semelhante à da Lua na fase crescente. Nas terras mais áridas ao norte ficava a Síria, Ao sul, no ponto de encontro dos dois rios, localizavam-se a Suméria, a zona mais fértil. Região entre rios. As cheias dos rios Tigre e Eufrates obrigaram os grupos que ali viviam a construir diques, para controlar as enchentes. Eles também criaram canais para irrigar terras distantes do rio. Para organizar essa obra surgiram lideranças, que mais tarde governaria as cidades. A Mesopotâmia é tida como a primeira região do planeta a se urbanizar. A Mesopotâmia não possuía proteção natural de suas fronteiras, diferente do Egito, que era cercado por um deserto, o que facilitava o acesso de vários povos à região. Isso ajuda a entender a sua história política, que contou com muitas invasões. Então, pessoal, agora vamos falar sobre os sumérios. Então, de acordo com alguns arqueólogos, a Mesopotâmia era habitada por povos sedentários, desde pelo menos 7000 a.C., que era na era neolítica. Bem mais tarde, os povos vindo do leste começaram a se fixar na região suméria, aproximadamente 3500 a.C. Os sumérios já haviam formado mais de uma dezena de cidades, conhecida como cidade-estado. Eram núcleos politicamente independentes e dominava cidades menores, e aldeias. A cidade de Uruk, uma das mais antigas, toda murada e tinha cerca de 50.000 habitantes em 2900 a.C. Os sumérios cultivavam trigo, cevada, legumes e frutas. Criaram rebanho de ovelhas, cabras, porcos, bois e praticava a pesca. Eles também se dedicavam ao comércio local, com cidades distantes, como os vales do rio Indo. Com o crescimento da produção, passaram a registrar as transações comerciais e a quantidade de mercadoria e as conquistas de guerra. Muito disso foi documentado em tabuletas de argila. Como vocês podem perceber, a imagem que está aparecendo na tela de vocês aí, os escribas, pessoas que faziam os registros, tinham papel de destaque em toda a sociedade da Mesopotâmia. Os principais edifícios das cidades sumérias eram os templos e os palácios. Agora nós vamos falar sobre o Império Arcadiano. Os povos conhecidos como Arcadiano, vindos do norte, conquistaram a Suméria pouco antes de 2330 a.C.
Décadas mais tarde, né, o rei Sargão I liderou a unificação de várias cidades-estados, né, fundando um império que dominou todo o sul da Mesopotâmia. Uma série de invasões, né, estrangeiras enfraqueceu o Império Arcadiano, até que os amoritas, né, vindos do leste, conseguiram dominar toda a região por volta de 1900 a.C. e fundaram um império com sede na cidade de Babilônia, né? E surgia aí o primeiro Império Babilônico. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o primeiro Império Babilônico. O grande destaque após a unificação da Mesopotâmia, por volta de 1900 a.C., coube ao rei Hammurabi, né, que governou a cidade-estado da Babilônia entre 1792 a.C. a 1750 a.C. Né? Durante o seu governo, a capital do império se estendeu do Golfo Pérsico à Síria, né? E se transformou em um dos principais centros urbanos, né, da política da antiguidade. A eficiência do governo de Hammurabi se deu por parte da elaboração do Código Completo de Leis. Né? O Código de Hammurabi era composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes, né, sumérios e códigos anteriores. Essas leis abrangeram vários aspectos da vida cotidiana, né, como comércio, propriedade, herança, escravidão e família. Os crimes e as punições eram defendidos segundo a categoria social do acusado e da vítima. Os ricos tinham mais privilégio que o povo. A lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, fazia parte desse código. E de acordo com ela, a punição deveria ser idêntica ao crime cometido. Então vamos lá, agora vamos falar sobre o Império Assírio. Os assírios estabeleceram no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C., na região chamada de Assur. Durante séculos, eles foram atacados por diversos povos, né? Para se defender, fugiram para o alto das montanhas e organizaram um exército, né? Os assírios desenvolveram conhecimentos militares e, pouco a pouco, foram ampliando seus territórios. E a partir do século 20 a.C., dominaram todo o norte da Mesopotâmia, né? Porém, a região de Assur foi conquistada pelos babilônicos, né, durante o governo de Hammurabi, né, no século 18 a.C. Ao século 7 a.C., quando a Babilônia estava enfraquecida, os assírios estabeleceram um poderoso império sobre toda a Mesopotâmia. A sua primeira capital foi Assur e depois Nínive, né? Eles conquistaram terras e populações, saqueando suas riquezas e punindo os povos, né, que resistiam ou enfrentavam o seu domínio. Né? Com o seu exército temido, né, os assírios invadiram e ocuparam o Egito. Então vamos lá, vamos falar sobre a escrita cuneiforme e a biblioteca de Nínive. A escrita cuneiforme ela foi criada pelos sumérios, né? Essa forma de escrita tinha um nome porque os seus símbolos eram criados por um instrumento em forma de cunha, né? Os símbolos eram gravados em placas de argilas úmida, que depois eram assadas em fornos ou pelo sol, né? Como mostra a imagem que está aparecendo na tela. É um exemplo, né, de uma placa de argila. Várias civilizações mesopotâmicas adotaram a escrita cuneiforme. Ela é formada por cerca de 500 sinais básicos, né, que foram simplificados com o tempo, facilitando a sua representação. Algumas vezes, né, a escrita era feita em cilindros que ficavam nos templos e palácios. Né? Neles eram contadas a história do edifício e do soberano que o havia construído. A biblioteca de Nínive foi uma importante construção do reinado de Assurbanipal, né? Descoberta por arqueólogos em 1853, né? Abrigava mais de 20 mil tábuas, né, de argila com inscrições cuneiformes, né, que tratava dos mais diversos assuntos, como astronomia, matemática, religião, poesia, magia e crônicas. As crônicas contam acontecimento ligado a vários reis que existiam. Né? Atualmente, as placas estão no Museu Britânico
Em Londres, né, com a sua leitura, foi possível resgatar parte da história mesopotâmica. Então vamos lá, vamos falar sobre o Segundo Império Babilônico. Após a derrota dos assírios, né, a Babilônia voltou a ser a capital da Mesopotâmia, esta vez sob o domínio dos caldeus, né, habitantes da Caldeia, né, na região no sul da Mesopotâmia. Né. Eles foram o Segundo Império Babilônico. Né. Durante o reinado de Nabucodonosor, diversas regiões foram conquistadas. A região foi invadida pelos persas, né, pouco depois da morte de Nabucodonosor. Assim, a Babilônia passou a fazer parte do Império Persa, né, e ficou sujeita ao seu imperador, né, Ciro I, a partir de 539 a.C. Os aspectos culturais dos mesopotâmicos. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, né, que representavam fenômenos da natureza. Entre os principais divindades estava Marduk, deus da cidade da Babilônia, né, e Shamash, que era o deus do sol e da justiça. E o uso das inovações da arquitetura mesopotâmica foi o uso de arco. Na escultura predominava os baixos relevos, né? Eles fizeram descobertas importantes no campo científico, como astronomia, aprenderam a prever os eclipses, né? E diferenciar os movimentos das estrelas e dos planetas. Né? Criaram ainda um calendário com um ano dividido em 12 meses lunares, né? E estes em semanas de 7 dias e dias dividido em 12 horas, né? De 120 minutos, né? Para administrar as cidades, dominaram a matemática, né, com a invenção da álgebra, ocorreram os avanços no cálculo, né, com a divisão, multiplicação, incluindo a criação da raiz quadrada e da raiz cúbica. E foram os mesopotâmicos, né, que dividiram o círculo, né, de 360 graus. E a escrita cuneiforme criada pelo Sumério foi utilizada por vários povos vizinhos. Né? E no campo literário, né, o destaque fica para duas obras sumérias, né, datadas cerca de 2000 a.C., né, que foi o mito da criação, que explica a origem do mundo, né, e a epopeia, né, que narra o mito do dilúvio. Agora vamos falar do modo de vida da Mesopotâmia. Como no Egito, a principal atividade da Mesopotâmia era a agricultura. Né? A maioria da população devia obediência aos membros mais ricos das cidades, né? E era obrigada a pagar tributos com produtos cultivados e com serviços, né? Trabalho de obras públicas e serviço militar. Os governantes controlavam a construção de reservatórios, né, de água, canais de irrigação e depósito de alimentos. Né? Nas cidades, praticava-se diversas atividades artesanais. Havia escultores, cortadores, pedras, carpinteiros, forjadores de metais, entre outros. O comércio desenvolveu e alcançou terras distantes, né? Negociavam produtos diversos, né, fabricado pelos babilônios, além de madeiras e metais, pedras preciosas que eram trocados por tecido. Essas trocas eram possíveis graças à rede de rios, né, da região. Em consequência, a Babilônia transformou em um dos mais importantes entreportos comerciais da antiguidade. A sociedade era estratificada. As categorias sociais menos privilegiadas eram os camponeses e os escravos. Né? Estes eram principalmente os prisioneiros de guerra, mas havia também os escravos por condenação, né? E por dívidas. Ok, pessoal, então eu vou passar um trabalho para vocês me entregarem até o dia 4/8. Né? De que forma que tem que ser esse trabalho? Seguindo as normas da BNT, com capa, contracapa, certinho. Ok? Qual é o trabalho? Vocês vão realizar uma pesquisa sobre alguns aspectos da civilização mesopotâmica. Quais são esses aspectos? A religião, a organização política, a economia, a cultura e a arte. Ok? Vocês podem me entregar lá na plataforma, vocês vão enviar na plataforma. Quem não conseguir enviar na plataforma, vocês podem imprimir e deixar lá na escola. Qualquer dúvida com relação a esse trabalho, vocês podem me mandar mensagem, tanto na plataforma quanto no WhatsApp. Ok?
Então, para finalizar, eu peço que vocês façam a atividade da semana, né, que é a conexão com a geografia, né, da página 92 e 93, e trabalhando com documentos da página 95 e a atividade da página 98 e 99 do livro, ok? Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, ou com relação à atividade, ou com relação ao trabalho, vocês podem me mandar mensagem tanto na plataforma quanto no WhatsApp, ok? Então, até a próxima aula.